Sara Covas, bem-vinda. Muito Prazer obrigada. Recebê-la aqui na Escola de Repertório, no Café com Repertório. Uma alegria revê-la depois de tanto tempo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Te rever é um enorme prazer. Feliz. Ana, você é formada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, SPM de São Paulo. Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Seguiu um caminho sempre ligado a essas interfaces, empresa, organizações empresariais, sociedade civil. E conta um pouquinho da sua trajetória até chegar nos seus campos de atuação hoje. Muito bem. Bom, acho que é isso aí. Acho que a minha formação começou, né, a princípio eu vou trazer até um pouquinho antes, né? Acho que eu tinha já uma inquietação com relação às questões sociais de desigualdade do Brasil. E eu tinha um grande sonho de trabalhar na área pública. E eu falei, bom, quero fazer administração pública na época, né, para ser presidente do Brasil. Uma ambição, assim, pequena, que hoje ainda bem eu desisti dela. Mas, de qualquer forma, eu falei, eu quero entrar na área de administração pública. E, na época, prestei administração pública e prestei ciências sociais, porque o presidente era o Fernando Henrique. Então, ele era sociólogo e eu achei que poderia ser um caminho. E a SPM também, acho que até muito por influência, né, da minha família, do meu pai que era na área de marketing, eu prestei no final, acho que foi para mim também uma grande escola, porque me aproximou muito da parte dos negócios e no final da minha própria carreira. Né, e acabei fazendo a SPM, a USP, foi uma grande dobradinha para mim do ponto de vista, acho que de educacional e de formação, né, uma parte teórica mais densa, sobre, né, que trazia muito parte de relações humanas, e a SPM de marketing, que me trazia muito a parte de negócios, né? Então, comecei por aí, e quando eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Choca, que era uma ONG de empreendedorismo social. Então, eu tive uma experiência muito interessante com muitos fellows da Choca, que eram os empreendedores na época. Então, já me trouxe, acho que, um contato forte com pessoas que dedicavam suas vidas a resolverem questões sociais e ambientais muito relevantes. Na época ainda não eram empresas, né? Eram pessoas, empreendedores com ONGs, então era o terceiro setor resolvendo os problemas sociais e ambientais. E quando eu resolvi sair da Choca, foi muito por uma vontade de entender que eu achava que o terceiro setor sozinho não estava dando conta de resolver esses principais problemas, e eu falei, bom, vou para o setor privado, né? E quando eu olhei para o setor privado, só tinham duas empresas na época que fariam sentido para mim trabalhar, que eram na época a Natura e o Banco Real, né? Então, naquele momento, era um momento onde a gente não tinha empresas tanto que estavam refletindo no seu modelo de negócio uma preocupação nessas áreas da sociedade. E essas eram duas empresas que tinham nas suas lideranças, principalmente, né, seus executivos ou fundadores, essa preocupação genuína. E eu acabei indo para o Banco Real, então eu fiquei no setor financeiro por 5 anos, que foi uma grande escola de sustentabilidade para mim. Sim, mas isso é interessante, quer dizer, sempre tendo a sustentabilidade no seu horizonte, né? Sempre, sempre. E na época acho que nem tinha tanto, até já tinha talvez o tema de sustentabilidade, mas ele era muito incipiente, né? Acho que era ainda um tema muito de responsabilidade social, então foi uma época onde as empresas estavam criando seus institutos, fundações ligados às empresas, mas onde elas, de alguma maneira, né, ganhavam dinheiro de um lado e acabavam fazendo o bem do outro com um percentual desse valor em áreas específicas, né? E aí acho que os primeiros que começaram a trazer esse tema para dentro do negócio mesmo da empresa, então repensar portfólio de produto, né, repensar a forma de investimento, como dar o crédito, etc. Na época, para mim, foram essas duas empresas que eram referência, na área de financeiro e na área de cosmético, né? Que é um pouco diferente para mim da trajetória ou da situação que a gente tem hoje, que hoje você já tem muito mais empresa, talvez com esse perfil que antes não existia, né? E aí, depois do setor financeiro, eu fui para o setor florestal também, na área de sustentabilidade, então olhando como que a gente podia desenvolver uma empresa para substituir madeira de desmatamento por madeira de origem garantida, que foi a Mata. E eu saí da Mata bem no comecinho, quando o Sistema B estava vindo para o Brasil, que é uma organização que certifica as empresas que geram impacto positivo no mundo. Então, assim, eu acho importante a gente, né, o terceiro setor. O que é o terceiro setor?
assim, depois a gente chega no sistema B, mas o que é o terceiro setor? Então, olha, talvez eu não vou ter a resposta acadêmica ou certinha, eu vou dizer da minha prática do que é o terceiro setor. Claro. Né? Mas acho que, assim, para mim, o terceiro setor, ele nasce muito com um propósito, né, de ter organizações sem fins lucrativos, né, para resolver problemas sociais ou ambientais ou, né, problemas da nossa geração. Né? Então, né, o terceiro setor ele é formado por esse tipo de organização, que tem um propósito muito claro de resolver alguma dor, né, da nossa sociedade, mas cujo objetivo ou a forma de se estruturar não é gerar lucro. Né? Então, ela não tem fins lucrativos e ela geralmente ela é financiada por dinheiro filantrópico. Né? Então, ou por institutos, ou por fundações, ou por pessoas físicas, né? Então, são organizações que são financiadas por um dinheiro a fundo perdido, né? Sem nenhum tipo de retorno. Né? O que compõe o terceiro setor, a gente pode dizer, são as fundações de empresas, os institutos, as organizações não governamentais, todos esses players, por assim dizer, compõem o chamado terceiro setor. Ótimo. E o sistema B, que você trouxe para o Brasil, é o que exatamente? Então, o sistema B, eu diria que já é uma certa evolução disso, né? Porque o que, para mim, como que é ser um pouco dessa história, né? Você tem, de um lado, né, o terceiro setor, as organizações não governamentais, a sociedade civil, e do outro lado você tem as empresas, né? Nesse meio do caminho, né, nesse espectro, a gente começou a ter uma evolução do que a gente chamava das empresas ou negócios sociais, né? Depois os negócios de impacto. E hoje você tem, inclusive, empresas que gerando lucro e retorno financeiro, mas que também têm um impacto social e ambiental positivo muito relevante, assim como as organizações não governamentais. O Sistema B, ele nasce nos Estados Unidos, há 15 anos atrás, num momento onde muitas empresas privadas, né, seja de capital fechado ou de capital aberto, então são empresas que têm investidores, que têm dono, que geram retorno financeiro, muitas delas estavam começando a ter agendas ligadas a resolver, né, ou a ter produtos que resolvam problemas sociais ou ambientais, e começou uma onda muito grande também de greenwashing, né? Então, assim, muitas empresas falando que faziam ou resolviam problemas sociais ou ambientais, mas quando, na verdade, elas não tinham isso nas suas práticas, nos seus processos, nas suas políticas. E aí o Sistema B nasceu nos Estados Unidos, ele chama B-Lab lá, né? O Sistema B é a nossa versão brasileira, América Latina, mas ele nasce lá para trazer os parâmetros para que você consiga identificar quais são de fato as empresas que nas suas práticas, nos seus processos, no seu modelo de negócio, nas relações com todos os públicos, de fato elas estão gerando impacto positivo. Então, uma certificação. Né, no fundo, ela não é só uma certificação, a gente gosta de dizer que é um movimento, porque a certificação ela é uma parte só, né, depois eu posso explorar um pouquinho mais, mas ela é uma certificação, né, assim, a lei, acho que o core dela é ser uma certificação, um selo que as empresas, depois de passarem por todos esses indicadores, então você responde um questionário, que é a BIA, que é o B Impact Assessment, ou avaliação de impacto B, em 5 áreas, e aí você tem que ter uma pontuação mínima. E aí, se você consegue os 80 pontos, que é um mínimo, você consegue submeter essa sua certificação, e aí depois de demonstrar diversas evidências, né, aí você tem como se fosse uma auditoria, não é mesmo? Aí você consegue essa certificação, se você consegue manter esse mínimo de 80 pontos. E hoje são 5.000 empresas Bs certificadas no mundo. No Brasil, a gente está, acho que em torno de quase 400 empresas B certificadas. De todos os portes e tamanhos. Todos. Você tem empresa de 1 funcionário, você tem empresa de centenas, milhares de funcionários, empresas que faturam bilhões, a empresas que ainda nem faturam. E né? de várias áreas de mercado, vários segmentos econômicos. Todos. Moda. Tudo. Todos os setores. Então, ela foi super interessante, porque é uma avaliação que permite qualquer tamanho, qualquer setor, qualquer região de empresa, ele faz esse questionário, ele é adaptado de acordo com esses critérios, e aí você consegue responder. E é uma grande ferramenta de gestão, eu falo, né? Independente de uma empresa querer certificar ou não, essa avaliação é uma avaliação aberta. Então, se você acessar, né, o site do Sistema B, tem várias línguas, inclusive, você consegue responder e ter já um resultado de como a sua empresa
está parametrizada em relação às demais empresas. Então, independente da certificação, você pode simplesmente usar como uma ferramenta de gestão, né? E muitas empresas grandes hoje, que estão nesse caminho de querer se tornar uma empresa B, às vezes demora 5 anos, às vezes demora 10 anos, porque eles têm que adequar muita política, processo, prática. Então, eu falo, é um grande caminho, né? Uma direção e não é uma posição, né? Você ser uma empresa B. Ana, bom, muitas questões dentro disso para a gente conversar. Você é uma especialista nesse tema, estuda muito isso, tem uma prática. Vamos do macro para o micro aqui, né? Quer dizer, a gente está falando, então poderíamos falar com algum grau de segurança que esse sistema, esse arranjo social e econômico, que a gente pode chamar com toda a licença poética de capitalismo, é um sistema que me parece que tem como sua essência uma espécie de, para trazer o Raul Seixas para a conversa, uma metamorfose ambulante, na verdade. Ele se transforma, quer dizer, todos esses novos arranjos produtivos, e eu quero explorar isso um pouquinho mais para frente com você, na questão o que é o capitalismo de stakeholders, o que é hoje uma troca de valor entre empresa e sociedade, mas para a gente chegar lá, quer dizer, essas bases estruturais e estruturantes do capitalismo do século XIX, que você tão bem estudou na sua graduação, elas são um pouco distantes, eu imagino, da maneira como isso tudo se organiza e os arranjos que isso tudo apresenta hoje em dia. É isso mesmo, Ana? Eu acho que sim. Para mim, eu vejo como uma evolução, mas também, ao mesmo tempo, né, a gente discute muito que as coisas ainda coexistem, modelos, né, de um capitalismo do século XIX, do século XIX, ou, né, quando muitos dizem, vai até do capitalismo, né, do shareholder, para um capitalismo hoje, onde você começa a ver mais um capitalismo para um olhar para os stakeholders, né, não só para o acionista, mas para todos os públicos envolvidos. E a outra coisa que eu percebo é que, assim, né, eu quero dizer assim, acho que não é uma evolução no sentido de que já a gente está em outra fase, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa ainda coexistindo. E eu sempre digo, né, a gente está nessa geração de transição mesmo, né? Eu vejo hoje, a gente vê empresas ainda no modelo muito tradicional, né, onde o único fim da empresa é gerar lucro e retorno para o acionista, isso a se qualquer chama preço. De capitalismo de shareholder, né, ou sei lá, onde só o que importa é o acionista, né, da empresa. E, ao mesmo tempo, você vê hoje o que a gente chama do capitalismo, né, de stakeholder, mas muitas vezes também fala das empresas com propósito, ou mesmo as empresas de impacto, né, que tem se falado muito, onde no próprio core business, no modelo de negócio da empresa, o impacto está sendo gerado, né? Então, empresas onde isso fica mais evidente, né? Empresas do setor de educação, de saúde, às vezes até de microfinanças, onde você consegue dar crédito para populações em estado de vulnerabilidade, né? Crédito produtivo, não crédito só para consumo, onde você está olhando talvez, né, grupos também em estado de vulnerabilidade para um desenvolvimento social ou energias renováveis para transição. Então, você tem esse tipo de empresa hoje coexistindo com empresas hoje ainda muito tradicionais e com práticas completamente, assim, que não fazem o menor sentido. Ultrapassadas, a gente poderia dizer, né? Agora, fala-se muito nessa expressão, né, nova economia, o mundo dos negócios, o mundo da economia em geral, o mundo dos negócios em especial, traz um novo vocabulário, né? Disrupção, taxas de inovação e por aí vai. Dentro desse novo vocabulário, né, a gente tem essa questão da nova economia e essa questão do ESG, ESG, né, do ESG, que você, enfim, é uma estudiosa, o Sistema B, isso está muito presente nas práticas e nas orientações do Sistema B. Vamos lá devagarzinho aqui, quer dizer, o que compõe isso que a gente poderia ou pode chamar de uma nova economia, Ana? Então, acho que, bom, primeiro que o que é triste só é que às vezes essa sigla mesmo do ESG ou do ASG, né, que na verdade é o olhar ambiental, social e de governança, né, para as empresas, acaba virando meio moda às vezes, né? Então acho que hoje o que a gente percebeu foi um boom do ESG muito forte, mas na prática muita gente só falando e poucas empresas ou mesmo o mercado financeiro de fato não atuando, né, dessa forma. Mas o que é isso, né? Acho que você tem, eu sempre falo, são para mim duas vertentes assim de uma matriz
que uma empresa da nova economia atua, né? Tem o que ela faz, então o produto ou o serviço dela pode gerar um impacto social, ambiental positivos, e tem o como ela faz, que é muito ligado ao lado da governança, né? Então, você tem hoje, por exemplo, né, exemplos de empresas onde o que ela está fazendo de produto ou serviço está gerando impacto positivo. Exemplo, uma empresa de educação. Em si, a educação, né, pode ser algo positiva, geralmente espero que seja, né, para o ser humano, ou de saúde, né, obviamente a gente tem casos que não são, mas na sua essência deveria ser, mas o como dessa empresa é muito ruim. Né? Então, você tem vários casos desse. Então, não adianta hoje na nova economia só, que é a minha grande crítica, você tem empresas que estão, ou mesmo uma empresa de energia solar, mas aí você vai olhar o como essa empresa faz, pode ter trabalho análogo ao escravo, pode ter falta de diversidade e inclusão nas lideranças, podem ter relações não justas, pode gerar um impacto ambiental enorme. Por exemplo, o que vai fazer com essas placas solares ou essas pás eólicas, da onde vem esse material? Então, não adianta na nova economia, né, você ter uma empresa que o seu produto ou serviço está gerando impacto positivo, só que no como ela opera é muito ruim. E existe o inverso também, né, da nova economia, onde você tem um onde não necessariamente algo positivo, exemplo, é setor de moda, né, não necessariamente a roupa em si, né, tudo que ela representa está gerando impacto positivo, mas o como ela é produzida é muito relevante, né? Então você tem esse tipo. Então a nova economia para mim assim são essas empresas, né, principalmente esses agentes financeiros, etc., que estão cada vez mais olhando, né, os impactos que o seu investimento, que o seu consumo, né, ou onde eu trabalho, né, ou a empresa que eu vou fundar, se elas de fato estão gerando algum impacto nessas três letrinhas, né, que é o meio ambiente, todas as relações sociais, e aí isso envolve todos os stakeholders, né, de uma empresa ou de um sistema econômico, e a parte de governança, que é o como que você opera essas relações. Agora, interessante, né, Ana, que a sua argumentação, eu acho que é um pouco a essência do sistema B, me parece, mas a sua argumentação muito interessante, quer dizer, o caminho que você está trilhando não é um caminho de, vamos dizer assim, de ganhos para uma imagem corporativa ou um posicionamento de mercado. Você está falando de uma coisa mais profunda, de um propósito, de um modelo de negócios que de verdade ou de forma autêntica traga essas questões como um valor ético mesmo, né? E não apenas por uma questão de imagem ou de reconhecimento por conta de, enfim, de consumidores mais descolados ou coisa parecida. Não, você fala de uma outra coisa, de fato um modelo de negócio que incorpora essas questões como um valor mesmo. É isso. É isso, né? É isso, assim, acho que a intencionalidade, aí tem a discussão da intencionalidade, né, que é posta na mesa. Então, você tem, sim, empresas e negócios que têm a intencionalidade, né, um propósito de nascer já com essas questões de uma forma muito íntegra, né, em tudo que a empresa faz, mas é óbvio que você também tem aquelas empresas que fazem isso não por intencionalidade, mas, entre aspas, não é um oportunismo ruim, mas é por uma questão de querer se posicionar ou ser uma marca mais querida por essa nova geração, que já tem, acho que essa nova geração, grande parte já vem com um chip diferente, né, de um olhar sobre da onde essa, né, como que essa roupa foi feita, da onde vem esse alimento, né, então acho que já tem algumas indagações, assim, né, dessa geração como consumidora e como investidora, como eu disse, também onde elas vão trabalhar, que já tem, acho que, alguns questionamentos importantes, né, para essas empresas. Mas, mais uma vez, assim, até o próprio Fábio Barbosa, ele sempre fala, né, não importa se é por consciência, né, ou é por uma coerção ou por uma convicção, né. O importante é você fazer. É que o movimento esse movimento está acontecendo. É obviamente, né, que no sistema B a gente olha essa intencionalidade, né, então se acaba olhando muito, né, se de fato as práticas, os processos, né, se esses valores estão incorporados ao modelo de negócio, ao modelo de remuneração. Acho que o próprio questionário de início já dá um pouco esse retrato. Né? Então você consegue capturar esse tipo de... Né, de intencionalidade. De intencionalidade. Agora, duas questões dentro disso. A gente
a gente consegue fazer uma afirmação com uma determinada segurança de que há uma percepção dos consumidores um pouco mais atenta a essas sinalizações de uma cadeia produtiva mais correta nos seus procedimentos, nos seus protocolos? Quer dizer, há um aumento de consciência do próprio consumidor? Existe, acho que tem alguns estudos, eu não tenho os dados na ponta da língua, mas com certeza, assim, eu já li algumas coisas que demonstram efetivamente que existe uma ampliação de consciência do consumidor, né, e um olhar mais atento com relação às práticas das empresas, então que não adianta mais consumir um produto só pela qualidade do produto, ou pelo preço, mas o como ele está sendo produzido, e obviamente que aí eu acho que também tem uma questão de talvez das pessoas que têm maior privilégio do ponto de vista econômico financeiro também começam a ter um olhar mais atento a isso, porque também podem ter esse olhar às vezes mais atento também a essas questões. Então você vê algumas marcas, até marcas mais de luxo ou marcas não tão acessíveis do ponto de vista de preço, que já colocam isso de uma forma muito explícita, né, nas suas narrativas. E aí, mais uma vez, não dá para ser só narrativa, né, porque se ele vai pôr, ele vira um telhado de vidro, né, cada vez mais. Então, você vê algumas empresas que acabam fazendo essas narrativas e vão para esse greenwashing que hoje em dia também dá muito errado. Eu acho que você tem uma sociedade civil e consumidores e cidadãos cada vez mais atentos a isso, né, que não deixar isso acontecer. E o Sistema B é uma das ferramentas que existem hoje no mercado, né, que é acho que para mim a grande referência de certificação de empresa, que garante que se está lá empresa B certificada, você pode ficar tranquilo que você vai comprar e que, sabe, de fato você vai ter uma empresa que, obviamente a gente fala, não são empresas perfeitas, óbvio que tem um monte de coisa, um caminho, como eu falei, mas são empresas que já seguem um padrão mínimo, que já é muito acima do padrão legal e muito acima do padrão moral, sabe, do ponto de vista de práticas e processos da sua cadeia. Agora, Ana, tem outra questão interessante, entre tantas questões interessantes, quer dizer, as empresas hoje não são mais pensadas só como unidades econômicas, né? Elas precisam ser pensadas como players, como unidades sociais, como uma instituição que interage com pessoas, com comunidades, né? Enfim, com regiões, então questões ambientais, questões climáticas, questões que têm a ver com desigualdade, né? Com busca de equidade, com inclusão, ou seja, não é mais só uma unidade produtiva, sim, ela é uma unidade produtiva e uma espécie de player, né? Uma espécie de ator social bem relevante, né? Junto com o Estado, junto com a sociedade civil organizada, mas e com formas de interação, ou seja, de relacionamento com todos esses atores, né? Então, nós estamos falando de um mundo mais complexo, por um lado também, né? Bem mais complexo, cuja capacidade de compreensão e de poder se locomover nesse mundo precisa, o tema aqui da nossa escola, precisa de repertório para o entendimento e para você se locomover. Sim. Nesse universo. É isso mesmo, Ana? Eu percebo o que a gente sempre fala, né? Às vezes eles falam, mas então é mais fácil, né, você fazer a gestão ou fundar uma empresa, né, que tem todas as questões desse tipo. São layers a mais que você está colocando, porque a gente não está deixando nada do que uma empresa já tinha de responsabilidade para trás, inclusive o de gerar retorno para o acionista. Mas você está colocando várias outras responsabilidades, né, de um olhar sobre relações mais justas com os fornecedores, com a comunidade do entorno, com o cliente, né, nas relações com o governo, né, então também tem uma relação muito forte, né, com qual a influência sobre, né, políticas públicas, sobre o clima, questões que são questões mais planetárias, humanitárias, as empresas estão tendo que se posicionar e muitas vezes você tem casos muito interessantes, tem até um caso de uma empresa B, que é a Ben & Jerry's, que foi comprada pela Unilever, que é uma grande multinacional, e que a Ben & Jerry's ela resolveu se manter separada do ponto de vista de conselho de administração, justamente para se posicionar em temas relevantes para a humanidade, como as mudanças climáticas e o uso de agrotóxicos na agricultura, etc., de forma diferente do que a Unilever faz, né? Então você vai vendo que são arranjos, inclusive nas empresas, muito diferentes, porque elas começam a ter que se posicionar. E acho que só para concluir continuar, mas que eu acho que é super relevante também pensar, é que essas empresas,
elas têm um papel de influenciar, quando a gente fala políticas públicas, mas elas têm um papel muito forte também de se posicionar em questões, como chama isso? Eu ia falar questões humanitárias, mas em organizações, né, sei lá, que a ONU, ou que essas grandes coalizões, Unicef, etc., eles começam a ter, inclusive, CEOs de empresas multinacionais bastante atuantes nessa agenda. Nesses organismos. E antes eles atuavam por causa da vertical de risco. Então, assim, isso é um risco para a minha empresa, é melhor eu entrar nessa discussão dessa agenda. E hoje o que eu percebo é que as que estão dando mais certo são aquelas que estão olhando isso como uma grande oportunidade mesmo, de negócio para a empresa. Então, empresas que elas estão, inclusive, tendo o seu valor maior, né, do ponto de vista de valor da empresa, né, não só para o consumidor, mas onde a empresa está valendo mais justamente por também estar numa vanguarda ou se posicionando em temas que são muito relevantes, né? Então, sai de uma esfera do olhar do risco, que eu acho que é super importante, mas vai para uma esfera que hoje eu tenho visto muito forte, que é o da oportunidade, né, dessas empresas de negócio mesmo, elas terem maior valor. Ana, e a questão dos fundos de impacto, né? Como é que a gente pode ver isso de uma forma mais ampla? Então, acho que assim, tem uma reflexão que eu tenho feito há alguns meses, eu diria, até eu tive no SXSW, que é um evento, né, de inovação e criatividade do mundo. E lá estavam todos os fundos de impacto e os fundos de VC, de tech, né? Inclusive estava o founder do ChatGPT, a questão toda de inteligência artificial, né? E todos os impactos que vão gerar. E teve uma das palestras do Douglas, que eu esqueci o nome dele, é um nome difícil, mas depois eu te mando para você divulgar, porque eu acho que vale a pena, ele tem trazido reflexões importantes nesse campo, que é o seguinte: a gente tem visto um grande boom das empresas de impacto, né? Então, são empresas que nascem com a intencionalidade de gerar um impacto positivo no seu produto ou no seu serviço. Junto com isso, vem o desenvolvimento de vários fundos de investimento para trazer capital para essas empresas. O que acontece hoje, né? A gente começa a perceber que essas empresas elas começam a entrar numa lógica que é a mesma lógica de um capital mais tradicional, de um investimento mais tradicional. Então, o que é importante para elas no fim, né, para os founders, é o valuation, é o valor que essa empresa vai ter na próxima rodada, e não necessariamente o valor de fato, o impacto que ela está gerando na vida das pessoas. Né? Então, muitas delas elas vão sendo e vão estruturando o modelo de negócios delas, os pitches para investidor. Você vê várias escolas de negócio, próprio Stanford, eu estive lá nessa mesma viagem, eu tive contato com alguns founders de empresas fazendo seus pitches de venda das empresas. Por mais que o produto ou o serviço seja algo relevante, a forma como a empresa é estruturada e como ela capta esse investimento acaba tirando todo o valor que o próprio negócio poderia gerar, né? Então, acho que essa é uma reflexão super importante, porque parte, assim, né, de uma reflexão de que não adianta só o fim daquela empresa ter um impacto positivo. A gente precisa pensar no próprio modelo do negócio e no modelo do investimento, né? Porque talvez um capital financeiro só com o label, né, ou com essa etiquetona ESG, ele não está mudando a lógica. Ele só está, de alguma maneira, sabe, colocando uma etiqueta em algo que segue a mesma lógica, né? Então, por isso que eu falo, acho que esses vários capitalismos que a gente falou um pouquinho, né, agora, ele precisa, de alguma maneira, ter uma reflexão sobre o capital financeiro, né? Ele precisa mudar a sua lógica, senão a gente vai continuar reproduzindo empresas onde a lógica é de qual é o valor e qual que é a saída, né? A pessoa, ela cria uma empresa para vender, e ela não cria uma empresa para gerar, de fato, um impacto positivo, uma perpetuidade, um legado, e isso acho que é algo muito relevante para a gente pensar. Agora, nessa questão fundamental essa que você traz. Agora, Ana, uma pergunta mais provocativa, quer dizer, os indícios que isso não seja um modismo passageiro, mas que de fato a gente está com uma tendência, né? Como é que você olha tudo isso, né? Porque tem, além da questão da intencionalidade, muito bem
colocada aqui, muito bem explanada, tem também sempre essa, mas isso é um modismo, daqui a pouco passa, no final o que se quer mesmo é um resultado só financeiro de curto prazo, para poder rentabilizar todo o sistema. Quer dizer, nós estamos falando de uma possibilidade de mudança estrutural dentro dos próprios modelos de organização. Quer dizer, quais as garantias que a gente tem? Eu sei que minha pergunta, a palavra garantia aqui, ela é só no sentido muito aberto, de entender que isso não são modismos, mas na verdade são tendências concretas que devem se acelerar e, tomara de se perpetuarem mesmo. Eu acho que eu não acredito que seja um modismo por algumas evidências que para mim são justamente até a evidência de que as empresas que estão gerando maior valor, inclusive financeiro, são as que estão tendo esse tipo de prática, né? E principalmente, acho que isso fica muito claro em momentos de grandes crises, né? Ou mesmo a pandemia, né? Em alguns momentos muito complexos, né? Do ponto de vista financeiro, econômico, você tem essas empresas sendo muito mais resilientes, né? Então você percebe que assim, desde a relação que os funcionários têm com a empresa, né, a empresa com seus clientes, né, os cuidados, esse tipo de relação de maior confiança, né, relações mais justas, etc., tornam essas organizações, essas empresas mais resilientes. E isso, acho que num longo prazo, num médio e longo prazo, as evidências que a gente tem é que são empresas que de fato estão gerando, inclusive, maior retorno para o acionista, né? Então, acho que isso não é uma moda, são empresas que são, a gente fala, né, as empresas Bs, né, ou mesmo empresas que não necessariamente são certificadas, mas que têm esse tipo de prática, são aquelas melhores empresas para o mundo, né, e não as melhores empresas do mundo. E acho que essa troca semântica, né, de uma palavrinha faz toda a diferença e tem alguns exemplos de empresas que a gente consegue perceber que são as empresas que estão se perpetuando. É onde as pessoas que estão saindo das faculdades querem trabalhar, é onde elas querem investir o dinheiro delas, né? Então também tem acho que uma questão geracional que não pode ser descartada, né? Acho que mudou a barra mesmo. E Ana, como é que tem sido a aceitação disso? Assim, eu sei que o seu trabalho é um trabalho também de militância, a gente pode dizer assim. Como tem sido a aceitação dessas ideias, desse debate, dessas discussões nas empresas brasileiras, nas federações de empresas, nas associações empresariais? Como é que tem sido a aceitação de todo esse debate? Então, já foi bem mais difícil, né? Acho que eu diria a minha militância aí no começo, né? Você tinha que ter um convencimento, né? Eu tinha que né, convencer ou converter, né? Eu falo, os céticos. E hoje em dia é muito interessante porque eles estão nos procurando, né? Mudou, eu diria, a força do jogo mudou completamente. Então, algo que era um trabalho muito mais ativo nosso, né, de mostrar o valor que essas empresas teriam no mercado, né, o que esses padrões de governança, de gestão, etc., fariam sentido para as empresas. Hoje o que a gente percebe são essas organizações, todas as associações que você imaginar, principalmente as grandes multinacionais, procurando organizações como o próprio Sistema B para usar isso como uma ferramenta de gestão para mudança de paradigmas e práticas e modelos de negócio. Então, tem sido muito mais, eu acho que agora o caminho inverso, né? Então, a gente não está, assim, pregando, né, para converter os céticos, né? Obviamente, sempre vai ter a turma que não vai entrar, né? Mas também antes era só uma turminha de vanguarda que estava alinhada e que já nascia com essa intencionalidade. Então, a gente tem todo um meio aqui do caminho, né, que é o maior número de empresas que estão começando a se transformar. Isso, então, tem capital para transição, nesse sentido, capital financeiro, né? Você tem esses modelos e várias certificações ou modelos e parâmetros de indicadores para ajudar todas as empresas nesse caminho. Então, para mim, mudou bastante a percepção. Não, sem dúvida, mudou completamente, assim, é quase que uma demanda do mercado mesmo, sabe? Não a gente não está mais empurrando. E nós estamos falando de um tempo de atuação do Sistema B aqui no Brasil de 10 anos. De 10 anos, ou seja, uma mudança extremamente significativa. Extremamente. Por um período de tempo muito pequeno. Até para dando uma evidência, né, o pipeline de empresas que entram para usar a ferramenta de impacto B
e para tentar a certificação é o maior pipeline do mundo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nossa, que interessante. Então, um pipeline enorme, são milhares de empresas que todo ano entram na plataforma, respondem, algumas avançam, outras não, cada uma no seu tempo, e tem algumas que só usam como ferramenta de gestão, e está tudo bem também, né? Mas é muito evidente que tem uma procura enorme aqui no Brasil, principalmente. Agora, é interessante, se a gente pudesse fazer uma breve história das relações empresa-sociedade, vamos dizer assim, de maneira bem rápida, quer dizer, o assistencialismo, depois a filantropia, depois a responsabilidade social. Nós estamos no quarto momento já, né? Sim. Não é, por exemplo, eu faço coisas e aí dentro da minha empresa eu crio um braço externo para algum tipo de projeto de responsabilidade social. Não, o que você está nos trazendo é uma outra coisa. É que o próprio core business, o próprio modelo de negócios daquela corporação, daquela empresa precisa estar afeito, precisa estar aberto a essas práticas, a esse portfólio, a esses produtos, olhar a cadeia produtiva como um todo. Exatamente, não, exatamente isso. E aí acho que tem algumas formas, né, que acabam acontecendo isso. Tem uma forma que é você nascer assim, né? Então, obviamente que é mais fácil, você já nasce com essa intencionalidade, com um modelo de negócio que dá conta dessas melhores práticas de gestão, né? E que está resolvendo algum problema socioambiental. Para as que já existem, como que eu tenho percebido essa mudança, essa transição? Algumas delas têm comprado empresas que já são assim, então compram empresas menores, como eu dei o exemplo da Ben & Jerry's comprada pela Unilever, a própria Mãe Terra, que é uma empresa brasileira que foi adquirida pela Unilever, e aí você consegue começar a transicionar seu portfólio de produto, comprando marcas que já têm essas práticas já nasceram desse jeito. Tem muitas delas, como uma própria Gerdau ou empresas maiores que têm, Suzano, várias delas que têm investido, então elas têm os corporate VCs lá, elas têm investido e comprado equity de empresas que também já nascem com essa intencionalidade, né? Então também é uma outra forma de você começar a formar o ecossistema sem abafar, né, esse tipo de empresa, né? Então a empresa mãe, né, ou o elefante continua atuando, já mudando as suas práticas, mas obviamente com uma mudança muito mais lenta. Mas ele começa a beber de fontes externas, seja fazendo investimentos e sendo sócio de pequenas empresas, comprando controle de empresas que já têm isso na sua natureza. Né? Então, acho que essas são algumas formas que eu tenho visto dessas grandes empresas começarem a transicionar suas práticas. Agora, a forma certificação, Ana, há uma premiação, por exemplo, para melhores práticas, para as boas práticas, etc. Já há alguma coisa nessa direção? Tem uma coisa que acontece que é o The Best for the World, né, que são as melhores empresas para o mundo, e aí tem várias categorias que as empresas Bs elas são reconhecidas, né? A gente fala, não é uma premiação, mas é um reconhecimento de práticas. Então tem todo um reconhecimento de práticas de governança, de relações com fornecedores, com a cadeia e com a comunidade, de impacto ambiental e práticas ambientais, e de modelos de negócios de impacto. Então, a gente tem alguns exemplos de empresas em vários setores, né? Mais uma vez, tem setor de moda, tem setor de alimento, tem inclusive empresa de vinho, né? Que recentemente, infelizmente, surpreendidos de maneira negativa por notícias não muito alvissareiras, né? Mas também a gente tem, é super interessante, porque se você entra no site, e eu até gostaria de fazer um convite, porque lá você consegue filtrar por setor de atuação e encontrar empresas que são referência nos seus setores. E lá você consegue entender quais são as práticas que essas empresas estão fazendo e estão sendo reconhecidas. Então, já existe isso. A Patagônia, que é uma empresa muito referência, que é do setor de moda, que é o segundo setor de maior impacto ambiental negativo e um dos setores mais problemáticos do ponto de vista de relações sociais. E de emprego de mão de obra, né? Não justas, claro. Né? A Patagônia é um desses grandes exemplos, né? E de empresa que já nasce com essa intencionalidade, tem toda uma prática com fornecedores e com a cadeia têxtil impressionante, que ela tem feito, inclusive, de desenvolvimento de materiais, do ponto de vista até tecnológico, não só de algodão orgânico, etc. A própria Flávia Aranha, que eu estou vestida, é uma empresa brasileira de moda que é super vanguarda na sua
né, forma de tingimento natural, né, em todo o desenvolvimento da cadeia do algodão orgânico no Piauí. Também é uma super referência. Então, a gente tem referências super interessantes. A própria Patagônia, só para concluir, ele recentemente, o Yvon, que é o fundador, ele fez ele doou, já está mais velho, né, a empresa era dele, e ele doou a empresa para uma organização não governamental. Então, ele, depois de ter recebido milhões de ofertas para vender a empresa, né, para grandes marcas e grandes grupos de moda, ele decidiu perpetuar o legado da empresa, né? Então toda a receita dessa empresa, os dividendos vão para essa organização não governamental que tem o propósito, um deles, de preservar a Patagônia, por exemplo, né? Um dos territórios, até junto com o cara da North Face, que era um grande amigo dele. Acho que é um grande case assim, na área de negócio de duas empresas concorrentes, North Face e Patagônia, mas que tem um propósito em comum, por exemplo, com a preservação desse território. Ana, que interessante isso tudo, para começar a baixar nossos trens de pouso, quer dizer, executivos, empreendedores e empresários, quer dizer, a gente poderia, separando essas três categorias, o empreendedor, os executivos e os empresários, quer dizer, há uma facilidade maior ou menor de compreensão de toda essa temática, de toda essa agenda, ou não, ou você tem nesses três gente que abraça essas causas e gente para quem essas causas são um pouco mais difíceis, vamos dizer assim. Olha, a princípio eu diria que a gente tem nos três tipos, os três papéis ou categorias, a gente tem, a gente consegue perceber, né, gente que está olhando para impacto e gente que não está olhando para impacto, para as questões de ESG. Obviamente que é muito mais fácil o empreendedor hoje, que está começando uma empresa, assim, não tem como, é o que a gente falou, como só citando a saída nossa ao Silicon Valley, você percebe lá, o tema de ESG já não é um tema, sim, porque não existe você criar uma empresa... Já foi absorvido. Já está absorvido. Tá. Então, assim, para o empreendedor lá fora, mesmo na Europa, até acho que na Europa por questões inclusive culturais, morais, isso já existe há muito tempo. Não existe você criar uma empresa para gerar um impacto negativo. É como se fossem coisas completamente dissociadas. Então, para o empreendedor, assim, hoje para mim não tem mais como você criar uma empresa que não leve em consideração isso. Inclusive, você captar dinheiro vai ser muito mais complexo. Para você conseguir ter uma empresa que gere valor, vai ser muito mais complexo. Para o executivo, também não tem como isso não estar na pauta dele, né, hoje em dia, porque a sociedade civil cada vez mais vai exigir transparência na sua cadeia, nas suas práticas, nas suas relações, né? E os próprios programas educacionais, de alguma maneira, as universidades, sobretudo das áreas de negócios, de uma certa forma, trazem essa temática também. Trazem, né? Poderiam trazer um pouco mais. Acho que sim, também. Como provocação, mas acho que trazem essa temática, né? Então, acho que também não tem como a gente não ter executivos assim. Os grandes empresários, né? Talvez um pouco mais distantes às vezes, né? Mas assim, ele vai ter que também de alguma maneira abraçar essa causa se ele quiser a perpetuidade do próprio negócio dele, né? Eu acho que, assim, para mim, para dizer que não é uma questão de modismo, né? Acho que se as empresas que não repensarem ou fizerem essa transição, no médio prazo são empresas que vão deixar de existir, assim eu espero, tá? E assim que eu vejo, pelo menos, acho que já começa a acontecer isso, elas vão começar a perder valor, né? Eu não vou citar nomes, mas eu acho que a gente já percebeu nos últimos anos algumas empresas que eram modelos do ponto de vista empresarial, de gestão, de práticas para muitas escolas de negócio e que hoje elas vão ter que... Ela já demonstrou que esse modelo de negócios que trouxeram elas até aqui, que trouxeram elas com esse valor, não é o que vai levar elas nos próximos anos, né, nos próximos estágios. Então, tem coisas que estão sendo revistas. Eu acho que esse próprio exemplo do que é essa empresa, o que é esse empresário, esse executivo, esse empreendedor da nossa geração, já mudou. Né, já tem que ter outras referências, né? Acho que talvez ainda faltem os nomes para a gente dar nome aos bois, mas já estão sendo criados, né? E você fica, quer dizer, reforçando uma coisa que você nos trouxe, um aumento considerável dessa percepção aqui mesmo, vamos dizer assim, nos ambientes de negócios brasileiros, né? Sim. Já um avanço dessa percepção, da necessidade dessas práticas
estarem incorporadas nos modelos de negócios. Que bacana isso, né, Ana? Sim, que bom. Sim, eu sou otimista. Obrigado, Ana. Obrigada. É um prazer recebê-la. Obrigada. Muito obrigado pela aula, pelo Imagina, otimismo. que aula. Você né? que me dá aula. Muito obrigado. Obrigada.